era um jovem que tinha uma posição financeira elevada, era um jovem que era amigável com todos, era um jovem que era invejado pela sua moral, por onde ele passava fazia amizades, pois era querido por tudo e por todos. Esse jovem, ele além de ser tudo isso, ele era uma pessoa religiosa, que nós vamos entender um pouco mais na frente que ele era uma pessoa religiosa. Era uma pessoa que tinha costume de ir ao templo toda semana. Era uma pessoa devota, era uma pessoa que costumava cumprir com os dogmas da sua religião da época. Mas um dia ele começou a ouvir falar de Jesus. Ele começou a ouvir falar de um homem que vinha invadindo as estradas, as cidades da circunvizinhança da época. E ele ouviu falar quando Jesus começou a pregar sobre a vida eterna, sobre o céu e o inferno, que é no capítulo 16 que antecede esse capítulo. E a partir do momento que ele começou a escutar e a falar de Jesus, começou a despertar nele o que ele nunca tinha percebido. O homem sem Jesus, às vezes ele se sente, ele ouviu falar em Jesus, bateu um vazio na sua alma, começou o questionamento: como é que eu posso um dia herdar a vida eterna? E a minha Bíblia diz que quando Jesus foi passando na sua cidade, ele correu, não perdeu tempo, e foi aos pés de Jesus perguntar: mestre, o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Muitas pessoas acham que a vida eterna é pelos nossos méritos humanos, ou por termos alguma posição social, ou na nossa comunidade, ou até eclesiástica. Mas a minha Bíblia diz que não é. A salvação é um dom gratuito que vem de Deus. É através de Jesus que nós alcançamos a salvação eterna. E aquele homem entendeu isso. Então, uma prova que ele foi ao encontro de Jesus. E quando Jesus olhou para ele e o amou, disse para ele: vai, cumpre com todos os mandamentos. Meus prezados ouvintes, meus irmãos, eu posso imaginar nesta noite que aquele homem, ao ouvir aquilo de Jesus, ele abriu aquele sorriso bonito, de orelha a orelha, dizendo: se é isso, pastor Geraldo, eu estou salvo. Porque desde a minha meninice, Jesus, que eu cumpro com todos os mandamentos, tudo que a minha religião manda eu cumpro. Aí Jesus disse: então meu filho, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem me seguir. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele jovem? Olha, o necessário é a renúncia pessoal. É você renunciar o que o mundo oferece, porque a tua religiosidade não vai te salvar. Aqui eu entro na minha história, porque se a religiosidade se salvasse, eu não estaria aqui nesta noite dizendo para você. Se a religiosidade salvasse, eu não tinha deixado a minha batina para virar um pregador de rua e dizer para você que Jesus te ama e quer te levar para o céu. Glórias a Deus! A religiosidade, ela cria facilidades, ela abre o caminho para o homem muito largo, e ela faz ele entender que só aquilo basta para ser salvo. A religiosidade, ela cria facilidade, mas quando eu vou para a Bíblia, para entrar no reino dos céus, a coisa não é com facilidade, é difícil. Está escrito que o reino dos céus é tomado à força. Está escrito também que a porta da salvação, ela é estreita e o caminho é estreito. A religiosidade, ela não salva ninguém. Eu fui criado dentro de uma família dividida em duas crenças.
Um bandista era meu pai, a minha mãe e minha irmã, macumbeira. A outra, minha avó, era católica, apostólica, romana, praticante, fiel até o rastro dela. Mas eu fui crescendo olhando essas duas religiões. Eu optei para o catolicismo. Aos 8 anos de idade, a minha avó, me guiando na sua religião, me levou para um grupo de catequese chamado Raio de Luz. Fiz as minhas primeiras formações católicas, fiz a primeira comunhão, me crismei, comecei a me envolver na minha comunidade, comecei a me destacar porque eu fazia tudo perfeito, porque eu tinha amor à minha religião. Eu comecei a me envolver de uma maneira que eu comecei a colocar um projeto, um sonho dentro do meu coração. E esse projeto eu comecei a correr atrás dele. Foi quando eu comuniquei na ocasião o Padre Geraldo, que era o meu padre da paróquia na cidade de Escada, Pernambuco, quando eu disse para ele o meu desejo, o meu sonho. Fui levado para a Arquidiocese de Olinda, na ocasião, Dom Helder Câmara, e eu fui me levado ao bispo, e olhando para todo aquele apogeu da arquidiocese, olhei para o Padre Geraldo, disse: padre, não é aqui que eu quero ficar. Ele olhou para mim e disse: olha, Alessandro, se você quer ser igual a mim, começa por aqui. Eu disse: sei que tem que começar, mas eu não quero ser um padre pároco, padre. Eu quero ser um padre franciscano, porque eu quero estar no meio da comunidade. Eu quero descer a grota, eu quero ir para uma favela, eu quero estar no meio do povo, sentindo a aflição do povo, defendendo a causa do povo. Eu quero abraçar aqueles que estão à margem da sociedade. E assim eu fui enviado para o convento da Penha, em Recife, o convento capuchinho, e eu comecei a dar os meus primeiros passos lá dentro no seminário. Foi passando os anos e eu fui me destacando dentro da minha comunidade religiosa eclesiástica, porque eu comecei a ser um Saulo da vida. Como assim, pregador? Eu comecei a ser um Saulo defensor da minha fé. Eu comecei a defender os meus dogmas de unhas e dentes, pastor Geraldo. Aonde passava e eu visse um grupo como esse, um grupo de protestante, a qual eu denominava na época, lá em Pernambuco, eu não sei aqui em Alagoas, mas em Pernambuco chamava desse povo de bode. Aonde tinha um bode eu ia lá e acabava a festa. E eu comecei a ser desta forma. Quando chegou o dia da minha ordenação, recebi o meu hábito, celebrei minha primeira missa e voltei para casa. No outro dia vou ao convento. Quando chego lá, o padre, na ocasião meu superior, Frei Pepeu, me chama até o seu gabinete, olha para mim e diz: Frei Alessandro, eu tenho uma missão para você. Eu disse: pode falar, padre. Ele olhou para mim e disse: olha, estou te enviando para uma cidade chamada Oricuri, daqui do estado, o sertão. Eu olhei para ele e disse: Frei, a minha primeira missão, o senhor me manda para o sertão? Eu disse: faz necessário, Frei Alessandro, porque eu procurei muitos e muitos não quiseram ir, porque lá tem um povo invadindo algumas povoados da cidade, algumas comunidades, e está aplicando o evangelho do protestantismo, e está invadindo, e muitas pessoas estão se convertendo ao Jesus dele, como eles falam. E você é o único que tem coragem de ir lá e acabar com a festa dele. Se é assim, eu vou, padre. Fui com a maior alegria, não sabendo eu que eu não estava mexendo com pouca coisa não, porque este povo aqui não é órfão não, tem dono, e quem é o dono dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ei, nós somos a menina dos olhos de Deus. Glórias a Deus. Ninguém mexe com esse povo. Toda a história nos conta que já tentaram de todas as formas parar a caminhada da igreja do Senhor. Só um que vai parar essa caminhada é quando Jesus voltar às nuvens. A igreja vai parar de caminhar aqui, porque vai subir em glória até a presença de Jesus.
E eu cheguei no povoado, todo ancho, achando o bambambam da história, dizendo: eu aqui vou fazer a minha história. E cheguei, fui morar num povoado chamado Nossa Senhora do Socorro. E este povoado era uma casa aqui, se eu quisesse falar com meu vizinho, eu tinha que... Não eram adultos, mas eram jovens, que eu entendi desde aquela época, para trabalhar para Jesus não tem idade, porque na obra do Senhor não tem menor aprendiz nem aposentadoria, como Deus usa o mais novo até os mais velhos. E 2 jovens todo sábado ia para a beira da estrada pregar. E um dia, à tardezinha, eu estava deitado na minha rede, na minha varanda, descansando para a noite celebrar uma missa na cidade. Quando eu escuto numa corneta velhinha, no microfone velho, um som já rangindo, cantar o hino 15 da harpa, que diz: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ao escutar isso, já identifiquei que eram os 2 jovens que tinham me falado. Desci da minha varanda, fui até ele, olhei para os 2 e perguntei: o que é que vocês vão fazer aqui? Um mais eloquente olhou para mim e disse: nós vamos cantar para Jesus e pregar o Evangelho. Olhei para ele e disse: você sabe quem eu sou? Ele olhou para mim e disse: sabemos sim, senhor, o senhor é o mais novo padre daqui do povoado. Já que você já sabe quem eu sou, vai ficar sabendo mais ainda. Aqui nesse povoado, só quem prega sou eu, só quem canta sou eu, e mais ninguém. O que me chamou a atenção, que aqueles 2 jovens, ele não veio tomar satisfação, pastor, ele não veio me rebater, ele só olhou para mim e disse: sim, senhor, seu padre, nós vamos lhe obedecer. Porque eu entendo, desde aquela época, que crente ele não toma satisfação com ninguém não. Que tem Jesus na vida, meu irmão, não precisa tomar as partes de ninguém. É Jesus que toma por ele, é Jesus que vai falar por ele, é Jesus que vai limpar o nome dele, é Jesus que vai te justificar perante aqueles que estão te maltratando. Voltei para minha casa, mas antes de chegar na varanda da minha casa, eu escuto de novo: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quando eu retorno, eu olhei para ele e disse: eu mandei vocês pararem com isso. Aí o jovem disse: mandou sim, senhor, seu padre. Porém, eita, porém abençoado, pastor. Porém, aonde o senhor está do lado da cerca, quem manda é o Senhor. Mas desse lado da cerca, padre, a fazenda do meu pai. Aqui eu canto, aqui eu prego, e o senhor vai ter que escutar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Aí eu não me aguentei, achei aqueles camaradas desaforados, fui até a casa dele, pedi licença a eles, entrei na fazenda, fui até bater na porta dele. Quando saiu o pai dele, fui me apresentar, ele olhou para mim e disse: olha, padre, não posso fazer nada, eu sou presbítero da igreja, eu ensinei desde criança que ele tem que adorar Jesus e pregar o Evangelho, está na minha fazenda, a fazenda é minha, e o senhor não pode proibir meu filho fazer o que Jesus mandou ele fazer. E eu tive que escutar todo sábado, irmão, enquanto eu morei ali, o Evangelho sendo pregado e o nome de Jesus ser louvado com os hinos da harpa cristã. Oh, glória! Aleluia! Mas não parou por aí não. Passou alguns dias, o prefeito da cidade me chama até o seu gabinete, porque ele estava precisando de um professor